Olá, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 16 de janeiro de 2023. Na meditação passada, na sexta-feira, falei sobre o princípio do prazer em Deus, que é assim: deleita-te também no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Isso está no Salmo 37, 7. E eu falava na ocasião que a gente não costuma pensar em prazer assim. A gente pensa em ter prazer em comer, prazer em ir à praia, tirar férias, passear, prazer em consumir, prazer em comprar coisas, mas poucos de nós pensamos em ter prazer em Deus. Mas o salmista diz: agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Anos atrás, caiu um avião que fazia a rota Paris-Nova York e morreram muitas pessoas. Então, ouvi naquela época muita gente dizendo assim: como Deus permite isso? E alguns iam além e diziam: eu não posso mais acreditar em Deus. Gente que culpou Deus pela queda daquele avião. Exatamente como o povo de Israel fazia quando alguma coisa ruim acontecia na caminhada pelo deserto. Faltava água, estavam sedentos e começavam a murmurar contra Deus. Quando as coisas ruins lhe acontecem, Deus também lhe parece culpado? A Bíblia diz: agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor, diz outra versão, e Ele concederá os desejos do teu coração. O segredo para que os seus desejos aconteçam é você ter prazer no Senhor. E aí eu volto ao Salmo 16, quando Deus estava dividindo a terra de Canaã, a terra prometida para as tribos de Israel, depois de uma caminhada pelo deserto de 40 anos, cada tribo recebeu um naco de território, um pedaço daquelas terras. Deus delimitou o espaço de cada tribo e cada tribo depois dividiu o seu espaço entre as suas famílias. Mas como disse na sexta passada, a tribo de Levi, que se dedicava ao tabernáculo, que se dedicava ao templo, que se dedicava a Deus, não recebeu terra nenhuma. Deus disse para eles assim: eu sou a herança de vocês. Aí no Salmo 16, o salmista, que possivelmente era um levita, diz assim: Senhor, Tu és a porção da minha herança e do meu cálice. És Tu quem garante o meu destino. Meu quinhão caiu em lugares agradáveis. Sim, fiquei com uma bela herança. Ele estava dizendo que a herança dele era maravilhosa. Ele estava alegre com os limites que Deus lhe deu. E a herança dele era o Senhor. E ele se alegrou muito nisso. É muito linda a minha herança, são agradáveis os meus limites, diz uma outra versão. Você anda se agradando com os limites que Deus lhe deu? A gente, por exemplo, que briga com Deus porque não gosta do seu corpo. É o cabelo, é a cor da pele, é o formato do nariz, são os lábios. Gente que está zangada com Deus pelos limites corporais que Deus lhe deu. Você pode não ser um galã da Globo, uma atriz aí paparicada, mas Deus lhe deu um charme pessoal. Eu outro dia olhei-me no espelho e percebi que tenho um olho menor que o outro. Verdade. E aí eu fui conversar com uma médica amiga e ela me disse: todos nós temos. O nosso rosto não é simétrico e nem por isso torna-me uma pessoa sem valor. Muitas vezes nós não gostamos daquilo que Deus nos dá, mas a Sapa,
olha para o sapo e acha-o maravilhoso. Então há esperança. Há pessoas que também reclamam de Deus pelos seus limites intelectuais. Você talvez conheça pessoas brilhantes, prodigiosas, fenomenais, e você talvez seja como eu, uma pessoa normal. Então temos de aprender a nos alegrar com os limites intelectuais que Deus nos deu e nos esforçar para fazermos o nosso melhor. E Deus pega o nosso melhor e ainda nos usa para abençoar outras pessoas. Vamos para o campo da riqueza. Talvez você não tenha o dinheiro que você gostaria de ter, mas não se impressione com isso não. Você está empatado com John Rockefeller, que foi um dos homens mais ricos da história. Quando ele estava bem velhinho, alguém lhe disse assim: quanto mais de dinheiro o senhor gostaria de ter? E ele respondeu: só mais um pouquinho. E a Bíblia diz assim para a gente: aqueles que amam o dinheiro nunca se fartam do dinheiro. Você pode comer caviar? Aliás, eu nunca vi, eu só ouço falar. É a música do Pagodinho. Você acha que as divisas que Deus está lhe dando são muito acanhadas, muito severas? Você tem que aprender a viver com o que você tem. E talvez dizer como aquele salmista: cai-me as divisas em lugares agradáveis, a minha herança é muito linda. Paulo disse isso de outra maneira: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:11. Mas o salmista está nos ensinando: agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Talvez você, meu querido, minha querida, precise fazer uma avaliação séria da sua vida. Quando a gente não se agrada de Deus, a gente fica uma pessoa reclamadora, a gente fica murmurando, ranzinza e acaba reclamando de tudo e de todas. Quando a gente se agrada de Deus, sente prazer em Deus, a gente se torna mais agradecido na vida, temos uma vida mais alegre e é mais fácil conquistar amigos e gente boa à nossa volta. Você tem sonhos e desejos que ainda não se realizaram na sua vida? Tenha prazer em Deus, pois o Senhor nos diz: agrada-te também do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Vá, experimente. Eu tenho certeza que Deus tem bênçãos para você. Vamos orar? Ó Pai, nós te damos graças por termos o Senhor como nosso Deus. Que privilégio conhecer o Senhor através do Senhor Jesus. E que privilégio sermos teus. Agora, Senhor, derrama alegria nas nossas vidas, que a gente aprenda a ter prazer no Senhor, prazer nas tuas coisas. Ó Deus, quando aprendemos isso, são tantas as bênçãos que o Senhor adiciona ao nosso coração. Então coloca o nosso coração predisposto a te agradar e ter alegria em ti. E o resto nós sabemos, Senhor, que o Senhor irá completar em nossa vida para vivermos uma vida agradável, uma vida bela e uma vida cheia dos teus cuidados. Que seja assim, Senhor, e que seja uma semana de bênçãos na nossa vida e que o Senhor nos use como instrumentos do teu amor onde quer que estejamos. Que seja assim. Oramos em nome de Jesus. Amém. Tenha uma ótima semana.